Boa tarde, minha gente. Mais um Cozinhando. Hoje estou começando diferente, os cabelinhos soltos, ó. Homenagem à minha tia, ela ama meu cabelo solto. Minha mãe falou que hoje estou com a cara de libanesa, eu tô mesmo, a cara de libanesa. Hoje cozinhando aqui com um queridão, Stuart Hall, um queridão que eu uso em tudo que é curso meu, especialmente nos cursos que eu falo de cultura, que vai ser um pouco a nossa temática hoje aqui. Mas antes de eu entrar no hall, já quero deixar um beijão para minha amiga Liv Sovic, uma das maiores responsáveis pela popularização do Stuart Hall aqui no Brasil, né? E a gente se conheceu um pouco em torno desse autor. É uma história engraçada que eu não vou contar aqui agora, numa compós antiga, tá? Mas enfim, além do lugar afetivo, né, que o Hall tem na minha vida, ele é um autor muito importante e na próxima aula de Teoria das Territorialidades, o nosso tema vai ser exatamente a interseção entre cultura, identidade, culinária e a questão da memória, a questão do território. Então, eu trouxe o Hall hoje para dar um apoio para essa aula. Vou basear basicamente a nossa explicação hoje aqui em dois textos. O Centralidade da Cultura e o Nota sobre a Desconstrução do Popular, tá? São textos que eu trabalho muito em sala e vão ser aqui a base do Cozinhando de hoje, tá? Espero que vocês gostem. Já estamos já no final dessa primeira temporada da série Cozinhando em 2020. Mas hoje vai ser no capricho, tá? E a comida vai ser um salpicão, ok? É um salpicão, umas batatinhas que eu vou fazer aqui, batata doce, uns chipzinhos, tá bom? Vou mostrando pra vocês. Muito bonitinha, esperando comidinha. Eu vou começar com Centralidade da Cultura, porque ele ajuda a entender qual é a preocupação do Stuart Hall em relação a esse conceito, né? Ele entende que cultura é algo que está presente na vida de todas as sociedades, porque a cultura está ligada exatamente àquilo que Weber chamou de ação significativa. Toda ação social é uma ação que produz significado, portanto, toda ação social, seja ela política, econômica, de qualquer lógica, tá? Ela tem uma base discursiva, porque ela está ligada a isso, né? A produção de significado, portanto, toda ação social é também cultural, é também simbólica, é atribuição de significado. Partindo disso, o Hall está tentando entender como que no decorrer do século XX, especialmente a partir da segunda metade do século XX, isso se adensa. Você tem uma expansão da cultura, né? A cultura passa a ser muito central na vida dos sujeitos contemporâneos, tá? E ele vai dizer que isso tem dois aspectos, que ele chama, né, da centralidade substantiva, que é a presença da cultura em todas as esferas da nossa vida. Eu vou desenvolver isso com calma. E o que ele chama de centralidade epistemológica, que é como a cultura passa a ser um campo de produção de conhecimento que vai ser disputado por vários saberes e fazeres no campo da produção epistêmica, tá? Ele vai dizer que, no primeiro caso, o que ele chama de centralidade substantiva, né, dessa presença material da cultura na nossa vida, se tratou de uma revolução. Ele chama de uma revolução cultural que, a partir da metade do século XX, o mundo contemporâneo vai assistir. Já no caso da que ele chama de centralidade epistemológica, epistêmica, ele vai dizer que foi uma virada cultural, porque, na verdade, você já tinha isso presente nas matrizes de algumas ciências sociais, mas você passa a ter o quê? Uma certa reorganização desse campo, tá? Então, eu vou explicar isso com calma daqui a pouco, mas essa é a base da nossa discussão aqui hoje, tá? Para o Hall, a cultura central, ela está envolvida em todos os campos da produção da vida social, porque tudo está atravessado pelo discurso, tudo está atravessado pela produção do simbólico, tá? Isso a gente vai ver com calma daqui a pouquinho aqui, tá bom? Isso é pra gente começar. Bom, eu vou começar a preparar o frango, né? No salpicão a gente vai ter o frango, presunto picado, batata palha, cenoura ralada, passas, um pouquinho de azeitona, tá? Isso que vai ter no salpicão hoje, ok? E eu cortei umas batatas doces que eu vou cozinhar um pouco, dar uma fervura nela, para ela pegar um pouco de consistência. Depois eu vou botar no forno para assar. Ali fez um feijãozinho e vamos ter uma salada, tá? Esse é o prato de hoje aqui. Você já conhece meu refogadinho do arroz, mas eu sempre gosto de mostrar, capricho na cebola. Deixa eu pegar uma corzinha, não gosto que doure muito, porque eu gosto de sentir o gosto da cebola quando eu tô comendo, tá? Enquanto isso, ó, sentadinha ali. Tá até cochilando hoje. Bom, vamos continuar com a nossa aula enquanto a comida vai fazendo, né? Então, o que a gente tá aqui pensando, diz o Hall?
O que ele chama de centralidade substantiva é no sentido empírico da cultura mesmo, né? A presença da cultura, dos bens culturais, das instituições, das tecnologias, do campo discursivo em todas as esferas da nossa vida cotidiana, né? Uma expansão disso, porque para ele, como eu falei, a cultura é algo que está permeando qualquer sociedade, mas no mundo contemporâneo ele vai dizer que isso expande muito fortemente a ideia da cultura como mediação, né? Que ele inclusive cita o Raymond Williams, né, que é seu colega também nos estudos culturais britânicos. E o que está em jogo aí? Um pouco de uma quebra de uma leitura um pouco esquemática que alguns marxistas vão fazer da noção de base e de superestrutura, relegando a cultura para um lugar ideológico, para uma superestrutura que não teria presença na base, na lógica da constituição da sociedade. Ao contrário, né, o Hall vai dizer, tudo está interpenetrado pela dimensão discursiva, né? Então, economia, sociedade, política e cultura se interpenetram. A cultura é uma mediação, faz um lugar intermediador disso aí, né? É aquilo que o Bourdieu fala e que eu já usei aqui no nosso Cozinhando, não dá para separar o real da representação do real, né? Então, assim, as bases materiais nas quais a gente vive são atravessadas pelo campo do discurso, não é isso? E principalmente no mundo contemporâneo, você tem um crescimento exponencial das indústrias culturais, do papel da mídia, ou seja, o campo discursivo se expande muito, né? Então, ele vai dizer que essa centralidade substantiva da cultura, que ele chama de revolução cultural, vai ter 4 dimensões. Uma dimensão que é exatamente ligada a essa questão da tecnologia, a presença da tecnologia e das indústrias culturais na nossa vida. Eu vou começar por ela, tá certo? Tá? Então, ele vai dizer isso, que você tem uma expansão tão grande das tecnologias e da indústria cultural que não vai ter campo, não vai ter domínio no mundo contemporâneo dentro dessa lógica globalizada que não seja acessado pelo discurso, tá? Então, esse é o primeiro aspecto que ele vai falar da centralidade da cultura. É muita dimensão material da cultura, são muitos bens culturais, ele vai falar dos bens de consumo, né, dos bens que a tecnologia vai promover, da extensão que esse discurso midiático vai ter na nossa vida. Esse é a primeira dimensão.